Oi, turma. Oi, turma do nono ano. Aqui quem fala é a professora Cristiane. Como vocês estão? Vamos aqui dar início às nossas aulas online, com o estudo desse novo capítulo, na página 26 dos seus livros. Abram aí, por favor. Nós temos como título aí Cotidiano e Cultura na Primeira República. E aí, na página 28, nós temos aí um subtópico com o título Início da Industrialização Brasileira. Então, durante o segundo reinado, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro. Aí eu coloquei essa imagem aí do café, onde tem aí os continentes representados. E a gente, para mostrar para vocês, que o café foi um produto muito importante, para o início da industrialização no Brasil. Então, como eu falei, no segundo reinado, o Brasil já mostrava um grande produtor, e exportador de café, e os cafeicultores, eles ganharam muito poder e muita influência na política, no nosso Brasil. E aí, quando teve a instauração da República, estes grandes cafeicultores praticamente tinham o Estado a serviço de seus interesses, tinham o Estado em suas mãos. Como a gente viu no capítulo passado, que estudamos, a política do café, com leite. Então, esses grandes cafeicultores, principalmente no estado de São Paulo, eles tinham muita influência na política, nacional. Aí, no início do século XX, o consumo do café e a produção deste café também cresceu bastante mundialmente. Os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, eles eram os principais consumidores, do café produzido aqui no Brasil. E o Brasil era o maior fornecedor, o maior exportador do café. Ao longo da Primeira República, o governo brasileiro ele criou algumas medidas para valorizar o café. Por quê? Porque com o aumento dessa oferta do café no mercado internacional, no final do século XIX para início do século XX, reduziu drasticamente o preço do café no mercado internacional. Então, os negócios dos cafeicultores brasileiros ficou muito prejudicado. Então, para tomar providências e resolver essa crise, vários representantes dos produtores de café, se reuniram juntamente com os governantes, e eles se reuniram no município de Taubaté, por isso chamaram de Convênio de Taubaté, e lá eles fizeram um acordo, que determinou que o governo federal deveria, por meio, comprar, todo o excedente e controlar o preço do café, tentar controlar o preço do café no mercado internacional. Então, o excedente era, digamos que o café que os produtores produziam, e que sobrava, que excedia, porque não tinham compradores, Então, eles assinaram esse acordo para que o governo comprasse este café, para que o preço do café se mantivesse pelo menos um mínimo, ali no mercado internacional, para garantir dessa forma, que o Brasil continuasse tendo bons lucros com a exportação do café. Essa política de defesa do café, que eu acabei de falar, somada com a entrada do capital estrangeiro aqui no Brasil, porque os países compravam café, então o capital, o dinheiro estrangeiro entrava no Brasil, gerou muitos lucros que foram investidos na industrialização e urbanização brasileira. Então, os lucros, eles foram investidos na industrialização e na urbanização das cidades brasileiras. Daí a gente percebe o início da industrialização brasileira e a gente vê a importância do café nesse processo de industrialização do Brasil. Podemos ver também
Como vocês viram aqui na imagem ao lado, onde eu coloquei também a imagem de uma fábrica, no interior de uma fábrica aqui no Brasil, para mostrar também esse processo de industrialização, né? E a influência do café. Então, os cafeicultores, eles deslocaram parte dos seus lucros, né? Dos seus ganhos para a instalação de indústrias, investiram em infraestrutura, né, construíram ferrovias, portos e estradas aqui no Brasil. Empresas estrangeiras passaram a investir, sobretudo, em transportes, em bancos, né, e também no setor de energia elétrica. Então, também teve o capital estrangeiro investido aqui no Brasil. Durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até 1918, a dificuldade de importar produtos industrializados também estimulou a produção interna. Então, como os países estavam em guerra, né, então quando o país está em guerra, eles não produzem, né? E desta forma, os produtos os produtos que o Brasil importava de outros países, industrializados de outros países, já não estavam mais no mercado, devido, né, à Primeira Guerra Mundial. E isso estimulou para que o Brasil produzisse aqui mesmo, né, estes produtos industrializados, se mobilizasse de alguma forma para suprir a necessidade do Brasil de ter estes produtos industrializados, né? E aí, esse processo, né, de industrialização, ele ficou concentrado nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, a maioria dos estabelecimentos industriais desse período eram assim pequenos, né? Eram indústrias pequenas com poucos operários e abastecia apenas sua localidade, né? Aí tem uma imagem de uma ainda, você pode perceber que é uma fábrica pequena, né? Então, algumas indústrias, no entanto, eram grandes, né? Mas a maioria eram indústrias ainda pequenas logo no início. Havia fábricas de bebidas, sapatos e chapéus, mas os setores têxtil e alimentício predominavam. Então, assim, os setores que predominavam eram o setor têxtil e alimentício, né, nas fábricas. Mas também tinha fábrica de bebidas, sapatos, chapéu, como foi dito aí. Investimentos nacionais e estrangeiros facilitaram também a instalação de indústrias de cimento, ferro e papel. Então, a gente vê aí um início, né, da industrialização no nosso Brasil. No próximo vídeo que eu irei gravar para vocês, nós vamos estar vendo aí na página 29 a urbanização e mudanças sociais, tá bom?